Boa noite. Boa noite para você que está em casa, que por algum motivo não pôde vir. Deus seja louvado porque você está aqui nesta noite de quarta-feira ouvindo a palavra de Deus. E a todos os outros irmãos que estão aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade aos temas que estão sendo pregados, falados e explicados durante os cultos de quarta-feira. Nós estamos numa série onde em cada quarta-feira será dada uma visão panorâmica de um determinado livro da Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre o livro de Levítico. Existe um autor que eu gosto muito chamado Grant Osborne. E esse autor, ele, num livro que eu creio que é o livro mais famoso dele, que se chama A Espiral Hermenêutica, ele fala que é muito comum nós lembrarmos de sermões que nós ouvimos sobre o bom pastor, sobre a ovelha perdida, filho pródigo e muitas outras parábolas. Mas poucas vezes as pessoas sobem no púlpito para falar da parte legal ou da parte jurídica da Bíblia. E muitas vezes, quando nós vamos escolher textos para pregar ou para ensinar, nós fugimos de textos como o livro de Levítico, que é um livro que ele traz uma narrativa, mas a narrativa não é o ponto principal do livro de Levítico. O que é o principal é Deus legislando, Deus colocando regras, regulamentos, especificações para o povo de Deus. E muitas vezes nós vemos essas regras, esses estatutos, e pensamos, que relevância isso traz para mim? Milhares de anos depois, vivemos numa sociedade diferente, não vivemos no deserto, vivemos depois da cruz, não somos do povo de Israel, e o que a mensagem de Levítico traz para nós? E hoje, nesta noite, de maneira objetiva, sucinta, nós falaremos um pouco sobre a mensagem do livro de Levítico. Deixa eu ligar aqui, porque se não ligar não funciona. Eu acho que eu não estou sabendo usar. Espera aí. Deu. Pronto. Primeiro, vamos falar sobre o título. A palavra Levítico, ele é uma tradução do grego e também depois do latim. Nós sabemos que o livro de Levítico ele foi escrito em hebraico, mas houve uma tradução chamada Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e essa tradução grega, ela traz esse título. Os títulos são diferentes no grego. E os nossos títulos que nós temos no português, eles não são inspirados nos títulos do hebraico, da Bíblia hebraica, mas da Septuaginta, da tradução grega. E a palavra Levítico, ela vem do grego levitikon, que significa assuntos dos levitas. Mas o título na Bíblia hebraica é Vaikra, que significa então chamou. No Pentateuco, os nomes dos livros, eles são dados conforme a primeira palavra ou as primeiras palavras do livro. Então, quando você vai em Levítico 1, pode abrir sua Bíblia em Levítico, você vê lá, chamou o Senhor, ou no original, então chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Então, o título, em português, tem a ver com as coisas tratadas aos levitas, aos servos do templo. Mas no hebraico tem a ver com o chamado que Deus fez a Moisés, que é o início do livro. A autoria. Existe um consenso de que foi Moisés que escreveu o livro do Levítico. É interessante que quando você vai lá nos últimos versículos do livro de Levítico, no capítulo 27, no verso 34, diz que quem escreveu, quem recebeu toda essa legislação, todos esses regulamentos, foi Moisés.
Em outras 56 vezes no livro você encontra também dizendo que foi Moisés que recebeu. Moisés foi o responsável pela mensagem de Levítico. Então, através dessas inferências, através dessas dicas, dessas evidências, nós podemos ver que foi Moisés o autor do livro de Levítico. O contexto. O povo de Israel tinha saído do Egito e agora tinham ido para o Sinai. E lá no Monte Sinai, eles ficaram por um determinado tempo aos pés do Monte Sinai. E no momento em que termina o livro de Êxodo, e agora começa a narrativa de Levítico, nós vemos que eles já tinham a presença de Deus. Deus já tinha feito morada, tinha acampado junto com o povo. Eles sentiam e sabiam e viam que Deus estava presente. Através de muitas coisas, principalmente através da nuvem, da coluna de fogo, Deus estava presente. Outra coisa que eles tinham um tabernáculo recém-feito, recém-ordenado por Deus, e eles tinham um tabernáculo. Tinham a presença de Deus, Deus tinha sido entronizado naquele tabernáculo, ou seja, eles tinham o rei, eles tinham o trono do rei, mas faltavam duas coisas. Faltavam os regulamentos dos sacrifícios e faltavam também um sacerdócio formal. O povo de Israel, às vezes nós não entendemos o porquê que Deus ele gastou tanto tempo falando de leis e regras, mandamentos, detalhes. E às vezes quando a gente lê, parece até uma leitura um pouco cansativa. Mas a grande verdade é que Deus estava formatando a mente dos israelitas. Porque o que eles conheciam de adoração, o que eles conheciam de santidade, o que eles conheciam de culto, eles tinham aprendido no Egito. Eles conheciam sobre adoração, eles conheciam sobre deuses, eles conheciam sobre ofertas, templos, mas eles conheciam da maneira errada. É interessante que quando você estuda os templos do Egito, você vai ver que os templos, que até hoje existem muitos deles, esses templos eles têm muitas semelhanças com o templo de Israel. Muitos desses templos, eles têm pátio, eles têm um primeiro salão, depois um segundo salão, onde eram guardados manuscritos. Muitos desses templos, eles ficavam no local central da cidade, assim como o templo de Israel, e também eles tinham as casas que até hoje tem, principalmente no templo de Coombo, que é o templo dos crocodilos. Naquele templo eles têm em volta a casa dos sacerdotes. Então muitas coisas que o povo de Israel foi conhecer depois, eles conheciam parecido, distorcido. E daí quando as pessoas veem essas semelhanças entre os templos egípcios que vieram antes e o templo de Israel que supostamente veio depois, alguns falam, os israelitas eles copiaram dos egípcios, mas na verdade a gente tem que ver isso através da ótica do grande conflito. Porque a gente sabe que o templo de Israel era somente uma sombra de um templo que já existia onde? No céu. E sabe quem tinha acesso a esse templo celestial, pelo menos de ver e saber como ele funcionava? O inimigo de Deus, Lúcifer. Então Lúcifer de alguma maneira inspirou, isso já é uma conclusão minha, inspirou aqueles egípcios a imitarem, a fazerem uma contrafação da verdadeira adoração. Mas ele pegou alguns aspectos do verdadeiro templo celestial e misturou com o paganismo. E agora o povo de Israel estava com a sua mente deturpada, porque eles conheciam templos, conheciam sacrifícios, mas conheciam de uma maneira distorcida.
E agora Deus, através de Moisés, mostra como era a verdadeira adoração. Para vocês terem ideia, os egípcios, eles cultuavam a morte. E a morte era sagrada para eles. Mas quando a gente vai no templo de Israel, e quando a gente vê o templo de Israel, apesar de ter rituais que envolviam morte, mas a morte não era cultuada, mas a vida sim era valorizada. Quando você estuda sobre como o alimento, o pão, era usado nos templos do Antigo Egito, eles eram usados para alimentar os deuses. Mas quando você lê sobre o templo, sobre o tabernáculo, haviam pães lá. Mas aqueles pães não alimentavam a Deus, mas era Deus que alimentava o povo. Então, Moisés recebeu de Deus instruções, falando assim, olha, a verdadeira adoração não é aquela que vocês conheceram no Egito, e é a que eu vou ensinar para vocês agora. Depois, quando você for para sua casa, procure lá em Êxodo, a passagem quando o povo de Israel chegou no Sinai e Moisés subiu para falar com Deus, e o povo chamou Arão, e eles pediram para que Arão fizesse uma imagem, um Deus, porque eles estavam acostumados a ver deuses e imagens. A linguagem que eles usam é a mesma linguagem de Levítico, ofertas pacíficas, manjares, ofertas ao Senhor. Então eles usaram a terminologia, as frases corretas, mas para a maneira errada de adoração. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente pode estar até com boas intenções, até falando as palavras corretas, mas fazendo parte de uma adoração errada. E aqueles homens e mulheres, em vez de eles esperarem Moisés descer com o verdadeiro modo de adoração, eles preferiram imitar a adoração egípcia. Aí tem uma lição para nós hoje, no século 21. O nosso tipo de adoração não deve ser baseado no tipo de adoração egípcia. Não devemos basear a nossa adoração no que os pagãos, naqueles que não têm o temor de Deus, fazem adoração. A nossa adoração não pode estar baseada em superstições. A nossa adoração deve ser baseada em Deus, na santidade de Deus. E é por isso que os temas principais do livro de Levítico, o primeiro tema principal é a santidade de Deus. Quando você vai lá em Levítico 11, versos 44 e 45, que a gente conhece muito Levítico 11, que é a lista dos alimentos que nós podemos comer e que não podemos comer, a justificativa que Deus dá lá em Levítico 11 para eles se absterem dos alimentos, ele fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Muitas denominações falam que Levítico 11 não é para a gente. Falam, não, aquilo ali é lei cerimonial. Não é lei cerimonial. Porque lei cerimonial envolve morte, sangue, remissão de pecados. E ali em Levítico 11 não está falando isso. O contexto não fala isso. O contexto lá é santidade. Deus está falando, vocês querem ser santos, sejam santos como eu sou. E sejam santos até na maneira de vocês se alimentarem. Santidade. Em Levítico 19, verso 2, mais uma vez é repetida essa frase, sede santos, porque eu sou santo. E também em Levítico 20, verso 26, mais uma vez é falado, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade do povo de Deus, a santidade dos adoradores de Deus, ela é um reflexo da santidade de Deus. Deus é santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser diferente, é ser peculiar. Deus, ele era diferente dos deuses egípcios. E a primeira diferença é que ele era um Deus verdadeiro. E os deuses egípcios eram deuses falsos. E então Deus, ele fala, sejam santos, sejam peculiares, sejam diferentes. Sejam diferentes das outras nações. Sabe, meus irmãos,
cada vez menos estamos sendo diferentes das pessoas que nós queremos alcançar através da palavra de Deus. Não estou dizendo que, como cristãos, como adventistas, devemos ser extraterrestres, nos vestirmos de uma maneira totalmente diferente, nos alimentarmos de coisas malucas, absurdas. Como um dia desses eu vi um vídeo de um rapaz dizendo assim, ele falando, olha, eu como aquilo que Deus criou. Deus criou o carvão, eu como carvão. Eu não estou inventando, eu vi esse vídeo. E ele pegava um carvão e dava uma mordida no carvão. Ele falava, Deus criou os fungos. E ele pegava um pão bolorado e dava uma mordida no pão. E ele falava assim, olha, e a água da chuva? E ele pegava uma água suja e ele bebia. Não é esse tipo de santidade ou de ser diferente que a Bíblia prega. Não é você ser ridículo. Não é você fazer papel de palhaço. Não é isso. Mas é fazer a vontade de Deus. Isso é santidade. É buscar qual é a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus na sua vida. Outro tema principal no livro de Levítico, a pureza do povo. Então existe uma seção todinha que fala só sobre pureza, impureza e pureza. Então existe uma seção todinha, lá do capítulo 11 ao capítulo 16. Deus falando da pureza, de como o povo deve ser puro, porque Deus é puro. Também nós encontramos outro tema principal, que é a aliança condicional. Isso está em Levíticos 26. E agora eu quero dar uma dica de uma ferramenta de leitura para vocês. Muitas vezes, quando a gente lê os livros proféticos, profecia clássica, o que é profecia clássica? É profecia apocalíptica. Profecia clássica são aquelas porções na Bíblia onde tem mais a ver com Israel. Então, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, esses livros todos, eles são profecia clássica, da maioria deles. Tem partes ali que são apocalípticas. Mas eles têm mais a ver com Israel. Agora existe a profecia apocalíptica, como uma boa parte de Daniel, quase todo o livro do Apocalipse, e algumas partes de Isaías, algumas partes de Jeremias, aonde a profecia ela não está focada em Israel, mas está focada no futuro Israel, está focada no fim dos tempos. Quando a gente lê, muitas vezes, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Miqueias, às vezes a gente acaba não entendendo muito bem o que está querendo dizer. E existe uma chave hermenêutica para a gente entender. E uma dessas chaves hermenêuticas é o capítulo 26 de Levítico, aonde Deus ele coloca as bênçãos e as maldições. Ele faz um acordo, um contrato. Da mesma maneira, quando você vai comprar algo, ou vai alugar algo, você faz um contrato, e lá no contrato diz que se você cumprir com as estipulações, vai acontecer algo. Se você não cumprir, vai acontecer outra coisa. Deus ele fez um contrato, e esse contrato é a aliança. E Levítico 26 ele vai dizendo, se vocês obedecerem, vocês vão ter um lugar para morar, vocês vão ter liberdade, vocês vão ter alimento abundante. Mas se vocês desobedecerem, vocês terão as consequências dos atos, terão as maldições. Então quando a gente lê os livros históricos, não, os livros proféticos, de profecia clássica do Antigo Testamento, a gente entende se a gente entender Levítico 26. Então quando você vê Deus falando que vai castigar o povo, que vai deixar nações pagãs dominarem, é porque eles não estavam cumprindo com a aliança. E agora eles teriam a maldição da aliança. Mas quando você vê Deus falando assim, mas olha, eu darei para vocês um lugar para morar, e darei isso e aquilo, Deus está falando, vocês estão cumprindo com a aliança, então vocês vão ter bênçãos. E agora, pastor, como que a gente entende isso hoje? As pessoas que acreditam na teologia, entre aspas, da prosperidade, eles usam esses textos para dizer, se você dizimar, você vai ter bênção, se você não dizimar, você vai ter maldições. Sabe, irmãos, que essas bênçãos e maldições, no presente, elas estavam relacionadas ao povo de Israel. Nós, na nova aliança, a bênção e a maldição, ela vai ser dada no momento em que Jesus voltar.
Quando Jesus voltar, aqueles que obedecerem, que aceitarem a Jesus como Salvador, estes terão as bênçãos. Teremos um local para habitar, teremos vida eterna e teremos liberdade. Mas aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador, que não cumprirem a nova aliança, que não aceitarem o sangue da nova aliança, esses serão condenados e terão maldição eterna. Não terão um lugar no reino, não terão alimento e não terão vida eterna. Então é assim que nós entendemos que a bênção e maldição para nós, o novo Israel, não está no presente, está no futuro, mas virá. Amém? Outro ponto. Sacrifícios e ofertas, outro tema principal. Eu trouxe aqui esse quadro, foi o quadro mais legível que eu encontrei, mas ainda está um pouco pequeno. Eu vou ler ele aqui para vocês. Mas existem os 5 tipos de sacrifícios ou de ofertas que são descritos em Levítico. Levítico 1 é falado do holocausto. O holocausto era derramado sangue, e o sangue era colocado nos lados do altar. E a carne do holocausto era servida para o Senhor, para Deus, oferecida para Ele. E o aspecto único dessa oferta em relação às outras, que toda a carne era queimada. E o que isso simbolizava no sacrifício de Cristo? A vida de Cristo, ela é consumida, ela foi consumida. Jesus ele foi até as últimas consequências. Levítico 2 fala da oferta de manjares. Essa oferta não tinha derramamento de sangue. Essa oferta não tinha carne. Ela era feita com cereais, com coisas que vinham da terra. Ela não tinha morte. E ela simbolizava em Cristo, que Cristo ele provê a nós a vida eterna. Tinha também a oferta pacífica, lá em Levítico 3, que o sangue era colocado também nos lados do altar. E a carne, ela era dada para o sacerdote e também para o ofertante. E o aspecto único que ela tinha é que o ofertante, ele comia dessa oferta também. E qual era o simbolismo de Cristo? É que nós comemos simbolicamente o corpo de Cristo. Nós participamos da salvação em Cristo. Havia também a oferta por pecado, a oferta por purificação, que o sangue ele era colocado nos chifres do altar. A carne era dada somente para o sacerdote. E o aspecto único é que o sangue ele era levantado. E o sacrifício de Cristo, ele é simbolizado através de que Cristo é o nosso resgate pela vida. E o último sacrifício, o da culpa, que está em Levítico 5, onde o sangue era colocado nos lados do altar. Quem comia a carne era o sacerdote, quem recebia a carne. O aspecto único era um pagamento de reparação de algum pecado. Era para pecados que davam para ser reparados, para ser consertados. E o sacrifício de Cristo é simbolizado porque Cristo pagou a nossa dívida do pecado. O livro de Levítico, quando ele fala dos sacrifícios, ele fala de que aqueles símbolos eram... Eu gosto, hoje em dia é difícil a gente usar essa linguagem, né? Mas eu creio que a melhor maneira de a gente entender por que aqueles sacrifícios eram feitos, principalmente aqueles pelo pecado, era um cheque predatado. Hoje em dia ninguém usa mais cheque, né? Mas era um pagamento antecipado, mas a compensação seria somente no futuro. Não eram aqueles animais que salvariam aquelas pessoas, mas era um símbolo, uma representação de que o verdadeiro Cordeiro viria e morreria por nós. Então, quando nós lemos Levítico, o que Levítico ele diz para nós? É que para o pecado, para a impureza, para a falta de santidade, existe somente um remédio, existe uma solução: o sangue de Jesus Cristo. Jesus já estava sendo
detalhado. A obra de Jesus já estava sendo predita através do livro de Levítico. Então, o que o livro de Levítico tem a ver conosco hoje? Que nós temos um Deus que é santo, e nós devemos ser santos para imitar este Deus. E devemos aceitar que mesmo quando nós somos impuros, mesmo quando somos imperfeitos, nós temos um Deus que nos perdoa. E que hoje eu e você não precisamos mais oferecer estes tipos de sacrifícios, porque o sacrifício completo já foi oferecido na cruz do Calvário para cada um de nós. Eu quero encerrar lendo Levítico 26, que eu citei para vocês. No verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Quando eu fui fazer o 3º módulo do mestrado, do IAN, nós tivemos o privilégio de irmos para a Terra Santa. E quando nós chegamos, antes de ir para a Terra Santa, a gente foi para o Egito. E a gente perguntou para o guia, a gente sentindo aquele calor do deserto, a gente perguntou para ele assim, quantas vezes chove por ano aqui? Eu não sei se era exagero dele, mas ele disse, menos uma vez por ano. Ele falou, não chove. Ele falou, o que a gente tem de água é por causa do Nilo. Daí a gente entende por que eles viam o Nilo como bênção, como um Deus, uma divindade. E daí quando você vai em cidades antigas, em sítios arqueológicos como o de Meguido, você consegue enxergar lá que uma parte importante da cidade eram as cisternas. Todas as cidades eles tinham cisternas, eles tinham os aquedutos, eles tinham todo esse sistema, porque a água era algo que faltava para eles. Era artigo de luxo a água. E agora Deus ele fala assim, se vocês me obedecerem, não vai faltar água para vocês. O que todo mundo aqui no deserto quer, o que todo mundo aqui almeja, faz preparações, fazem cisternas, aquedutos e fazem tudo, eu darei para vocês de graça, que é a água, é a bênção. E ele vai dizendo outras coisas, frutos, alimento e tudo mais. Mas quando ele vai lá no verso 14, ele diz, mas se não me ouvires e não cumprires todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente. E vai falando outras coisas mais. Deus ele colocou diante do seu povo a bênção e a maldição. E hoje ele coloca para nós também a bênção e a maldição. A salvação ela não vem da obediência, mas a obediência ela mostra qual é o tamanho da nossa fé. Deus primeiro salvou Israel para depois pedir obediência. Deus primeiro salvou Israel do Egito para depois colocar os mandamentos. E hoje ele faz isso também. Primeiro ele nos salva, depois que nós obedecemos. A obediência não é para sermos salvos, mas a obediência é para nós demonstrarmos a Deus que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. O livro de Levítico pode parecer um livro complicado, difícil, mas ele mostra que existe um Deus de santidade, que existe um verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo, do qual aqueles outros sacerdotes, os levitas, eles eram somente um símbolo. E que Deus é um Deus que quer nos dar a bênção da vida eterna e a salvação. Aceite hoje essa bênção da salvação e da vida eterna. E com certeza seremos felizes e seremos santos, porque o nosso Deus é santo. Amém. Vamos orar? Poderoso e eterno Deus, gratos somos, porque o Senhor é santo. Nós não somos impuros, somos pecadores,
mas podemos, através da contemplação da tua santidade, através de entender quem o Senhor é, nós podemos também sermos verdadeiros adoradores e entregarmos o nosso coração como oferta a Ti. E aceitar o verdadeiro holocausto que foi oferecido para nós através de Jesus Cristo. Abençoe a cada um de nós. Faça de nós verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.